Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um e-book chamado Google Mapa do Tesouro. Ele se propõe a ser um guia de links para cursos, ferramentas de IA e vários recursos secretos da internet. Isso. E a nossa conversa aqui vai ser sobre como pegar esse material, que já é interessante, e transformar ele de uma lista de links para um guia de altíssimo valor. Perfeito. Vamos começar então? O e-book se posiciona como um mapa do tesouro. Só que a natureza desse tesouro e principalmente o perfil do caçador a quem ele se destina poderiam ser muito mais claros, sabe? Isso criaria uma experiência bem mais coesa e mais impactante. Exato, a promessa é forte, né? Mapa do tesouro. Todo mundo quer um. Com certeza. Mas aí, quando você abre o mapa, vê que ele aponta para tudo que é lado. Tem link para baixar curso pirateado, crack de software, marketplace para revenda de contas, ferramenta de IA. É assim, um universo de coisas. É muita coisa. E a questão é que essa amplitude toda acaba deixando o foco meio difuso. É para quem exatamente? Para o estudante que quer conhecimento de graça. Ou para o empreendedor digital que está buscando um atalho. Isso, ou é só para o entusiasta de tecnologia que está explorando a web. Ao tentar servir todo mundo, o material corre um risco enorme de não se conectar de verdade com ninguém. E aí que mora o perigo, mas também a oportunidade. É como um restaurante que serve pizza, sushi e feijoada. Você até come, né? Mas não é a melhor experiência em nenhuma das frentes. Boa analogia. A sugestão aqui é bem direta. Escolher um caçador de tesouros principal e desenhar o mapa inteiro pensando nele. A pergunta que o autor precisa se fazer é: para quem esse tesouro que eu juntei é mais valioso? A partir dessa resposta, tudo muda. Muda completamente. E eu já consigo visualizar uns 2 caminhos muito potentes que o autor poderia seguir, sabe? Usando o conteúdo que ele já tem. Tipo quais? O primeiro seria focar no empreendedor digital. Imagina só, o e-book poderia se chamar O Kit de Ferramentas do Empreendedor Digital. A narrativa muda na hora. Interessante. As seções Shops Secretos e Marketplaces, que hoje são só listas, virariam guias práticos. O autor poderia adicionar comentários tipo: olha, nesse Marketplace aqui, a oportunidade é revender contas de streaming. A margem é de X%, mas cuidado com fornecedores do tipo Y. Ou seja, ele deixa de ser um apontador de links e vira quase um consultor. Ele não diz só onde, mas também como e, mais importante, o porquê. Exatamente. E a parte de IA nesse cenário, como entraria? A seção de IA seria focada em produtividade em marketing. Em vez de uma lista genérica, seriam 5 ferramentas de IA para automatizar seu atendimento ou como usar essa IA para gerar ideias de conteúdo infinito. Entendi. E os cursos listados? Seriam filtrados para destacar só habilidades de negócio. Copywriting, gestão de tráfego, finanças. A mensagem deixa de ser "tá aqui um monte de coisa legal" e passa a ser "aqui está o arsenal que você precisa para construir seu negócio online". É outra proposta de valor, né? Faz todo sentido comercialmente. Mas e o outro lado? Muita gente que busca esse tipo de material só quer conhecimento de graça, explorar. O público do estudante autodidata, será que ele pagaria por um guia, mesmo que super bem feito? Não seria um tiro no pé mirar em quem, por definição, não quer gastar? Essa é a objeção perfeita. E é aí que está o pulo do gato. O segundo caminho, focado no estudante autodidata, não venderia o acesso, porque o acesso a esses links já é gratuito. Venderia o quê, então? Ele venderia curadoria e tempo. O e-book poderia se chamar O Guia do Conhecimento Ilimitado. O valor não está nos links em si, mas na organização e no contexto que o autor oferece. Pensa no tempo que uma pessoa leva para achar, testar e validar esses recursos. Semanas, talvez meses. É verdade, é um trabalho enorme. O autor está vendendo um atalho. Ele está dizendo: olha, eu já fiz todo o trabalho sujo para você. Aqui está só o ouro, já separado da areia. Faz sentido. A proposta de valor é a economia de tempo, que é talvez o bem mais precioso de um autodidata. E como o conteúdo se adaptaria nesse caso? Os motores de busca secretos seriam apresentados como ferramentas para pesquisa acadêmica avançada. Fóruns como o Greater Wrong, que é um espaço focado em racionalidade,
seriam destacados como ambientes para aprendizado colaborativo. Ah, sim. As ferramentas de IA seriam enquadradas como assistentes de estudo, para resumir textos, criar planos de estudo. A narrativa vira sobre empoderamento pelo conhecimento. Nos dois exemplos, o conteúdo base é o mesmo, mas ele é filtrado, contextualizado e empacotado para resolver um problema real de um público real. E sabe o que mais essa clareza de público resolve? A estrutura do conteúdo em si. Porque uma vez que você sabe para quem está falando, a forma de apresentar informação muda drasticamente. Com certeza. E isso nos leva direto ao segundo ponto. A estrutura atual, baseada em listas de links, é direta, mas a ausência de curadoria, contexto e, principalmente, avisos de segurança diminui muito o impacto e a utilidade do material. Arrisca parecer uma simples compilação em vez de um guia de especialista. Esse ponto é crucial. Hoje o leitor recebe o link e uma frase. E só. Todo o trabalho e, pior, todo o risco fica com ele. Ele que tem que entrar no site, entender como funciona, julgar se é confiável. E estamos falando de navegar em ambientes que são notoriamente perigosos. Exato. Sites de torrents, de craques, é a mesma coisa que entregar um mapa que aponta para uma área da floresta marcada com "cuidado, onças" e não dá nenhuma instrução de segurança, nenhuma arma, nada. É uma questão de responsabilidade, então. O autor te está levando para um canto, digamos, escuro da internet. O mínimo que ele pode fazer é te dar uma lanterna. Uma lanterna, perfeito. Falta a voz do especialista, do guia que já esteve lá e sabe onde pisar. É a diferença entre um amigo que te joga um endereço no WhatsApp e um guia local que te leva num passeio, mostrando os atalhos, os pontos turísticos e os becos que você deve evitar. O autor precisa ser esse guia. E se tornar esse guia é mais simples do que parece. Uma forma muito concreta é adicionar anotações e classificações a cada link. Como assim? Pega um site na seção Cracks, por exemplo. Em vez de só o nome e o link, imagina se tivesse isso. Ideal para softwares de edição de vídeo legados. Nível de risco alto. Dica de segurança: use sempre com uma VPN ativa e um antivírus robusto. Dica de ouro: antes de baixar, sempre verifique os comentários da comunidade para evitar arquivos falsos. Nossa, isso muda o jogo. Uma anotação de 3 linhas como essa transforma um link que é potencialmente perigoso numa ferramenta utilizável. A percepção de valor explode e a confiança no autor vai lá para cima. Vai mesmo. Ele não é mais só um cara que juntou links, ele é um especialista que está cuidando de você. Exatamente. E eu já caí nessa. Anos atrás, na ânsia de baixar um software, cliquei no lugar errado. Veio com um presentinho junto. Meu computador virou uma carroça por uma semana até eu conseguir limpar tudo. Acontece. É uma lição que a gente não esquece. Por isso, outra abordagem que complementa essa seria criar um guia de navegação segura. Um capítulo no início ou um apêndice no final dedicado só a isso. Uma espécie de preparação para a expedição. O que teria nesse guia? O básico que todo mundo deveria saber, mas a maioria não sabe. Primeiro, explicar de forma simples o que é uma VPN, porque ela é essencial nesses ambientes, e indicar uma ou duas opções confiáveis. Certo. Segundo, a importância de ter um bom antivírus pago e sempre atualizado, não aquela versão gratuita que mal funciona. E terceiro, e talvez o mais importante, ensinar a ter um desconfiômetro ligado. Gostei do termo. Como identificar um link de download falso, como desconfiar de um arquivo que pede permissões estranhas. Isso não só protege o leitor, o que é uma responsabilidade ética do autor, mas posiciona o e-book em outro patamar. Deixa de ser uma lista de links do mal e vira um manual para explorar a Deep Web de forma consciente e segura. É uma mudança de posicionamento brutal. De compilador de links para mentor de exploração digital. E se o autor define o público e cura o conteúdo com essa responsabilidade toda, ele constrói uma confiança absurda com o leitor. Absurda. A grande questão é o que ele faz com essa confiança toda no final do e-book. Porque a forma como ele termina hoje é um desperdício. É um desperdício total.
O e-book termina de forma transacional com um desconto para um grupo VIP, mas ele poderia ser o ponto de partida para a criação de uma comunidade engajada e de um produto com valor recorrente. Hoje ele é estático, né? É uma foto. A pessoa compra, lê e acaba. A chamada final para um grupo VIP com um cupom de desconto soa abrupta, puramente comercial. E o pior é a seção de bônus, que lista vários grupos de Telegram de terceiros. Ah, não. Ele está literalmente pegando o leitor pela mão e entregando para a concorrência. Ele constrói o relacionamento e depois manda o cara para outra festa. Não faz sentido. É uma porta que se fecha em vez de uma que se abre. A proposta aqui é reimaginar o e-book não como um produto final, mas como a porta de entrada para um universo. Exato. Em vez de pensar como eu vendo a próxima coisa para essa pessoa, a pergunta deveria ser: como eu continuo essa jornada junto com essa pessoa? Essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. E a primeira ação prática é óbvia: reformular completamente a seção de bônus. Em vez de listar grupos aleatórios, o principal bônus do e-book tem que ser um convite. Um convite? Um convite para um canal ou grupo exclusivo do próprio autor, no Telegram ou no Discord. E nesse grupo, o jogo é outro. Ali o conteúdo é vivo. O autor pode postar achados semanais, novos tesouros que ele encontrou. Ele pode criar enquetes. Pessoal, o que vocês querem que eu explore a seguir? Ferramentas de IA para imagem ou para áudio? Nossa, essa ideia de transformar o e-book no ingresso para um clube é genial. De repente, não é mais um produto de R$50. É o começo de uma jornada. O valor percebido explode. Com certeza. E o mais importante, cria um senso de pertencimento. Os próprios membros começam a compartilhar suas descobertas, um ajuda o outro. O autor vira o líder de uma comunidade de exploradores digitais. Isso é um ativo de longo prazo que não tem preço. Exato. E com essa comunidade criada, a oferta final do e-book também precisa ser reestruturada. Aquela chamada fria de compre meu grupo VIP com 50% de desconto morre. Ela não faz mais sentido. Precisa ser um convite também. Um convite, uma continuação da história. Como você imaginaria essa nova chamada? Poderia ser algo como: este mapa que você tem em mãos é apenas o começo da expedição. O mundo digital muda todo dia. Novos tesouros aparecem e outros somem. Perfeito. E aí continua. Junte-se à nossa expedição contínua no Grupo VIP para receber atualizações em tempo real, guias em vídeo aprofundados, onde eu mostro passo a passo de como usar as ferramentas mais poderosas e, o mais importante, trocar descobertas com outros exploradores sérios. Ah, bem melhor. A percepção muda de uma transação comercial para um convite para uma experiência evolutiva. O valor não está mais só no PDF que a pessoa baixou, mas na comunidade viva e no conhecimento que é gerado ali todos os dias. É a diferença entre vender um peixe e convidar a pessoa para pescar com você todo o fim de semana. O segundo é infinitamente mais valioso e cria uma conexão muito mais forte. Bom, então recapitulando as principais sugestões para aprimorar este mapa do tesouro, primeiro defina um público claro, como o empreendedor digital ou o estudante autodidata, e cria uma narrativa forte que guia o leitor através do conteúdo. Certo. Segundo, transforme as listas em um guia curado e de confiança, adicionando contexto, análises críticas e, fundamentalmente, dicas e avisos de segurança para construir a autoridade do autor. Essencial. E terceiro, use o e-book como ponto de partida para criar uma comunidade ativa, transformando um produto estático em um ecossistema de valor contínuo. O potencial desse material é enorme. O núcleo, que é a coleção de links, já é valioso. Com essas camadas de estratégia, curadoria e comunidade por cima, ele pode se transformar em um produto realmente excepcional e, quem sabe, um negócio de longo prazo. Sem dúvida, as possibilidades são muitas. Se aplicar essas ideias, ficaremos muito felizes em ver a nova versão do seu trabalho. A premissa é bem simples: compilar uma lista de sites secretos, locais de pirataria, shops secretos, tudo para dar acesso a um verdadeiro tesouro na internet. Então hoje, nossa análise vai ser seguir esse mapa.
A gente começa em territórios conhecidos e vai mergulhando, sabe? Em lugares onde as regras parecem ser bem diferentes. E essa metáfora do mapa é perfeita, né? Porque o que esse documento realmente faz é mapear uma subcultura da internet. Ele organiza e, de certa forma, até legitima o acesso a ferramentas e informações que, não aparecem numa busca comum do Google. A nossa missão aqui vai ser entender a lógica por trás dessa curadoria. O que essa coleção de links nos diz sobre os desejos e as necessidades de uma parte dos usuários da rede. É uma análise do que acontece nas bordas, sabe? Nas fronteiras do universo digital que a maioria de nós conhece. Certo, então vamos começar essa expedição. O mapa começa num terreno que parece familiar: o acesso ao conhecimento. A primeira parada é no tema mais quente do momento: inteligência artificial. Só que, em vez de uma lista imensa de ferramentas, o guia aponta para um único link: futurepedia.io. O que já é uma abordagem bem esperta. Exato. É descrito como o maior catálogo de IAs da internet. Essencialmente é uma curadoria de curadorias. Pois é. Em vez de dar o peixe, ele aponta para o maior mercado de peixes da cidade. Ele indica a fonte que organiza o caos, o que é muito mais útil a longo prazo, né? Já que ferramentas de IA surgem e desaparecem toda semana. E logo ao lado dessa ferramenta, super moderna e legítima, o guia apresenta outra seção de conhecimento: cursos. Mas aqui a abordagem muda completamente. Ele lista sites como downloadcursos.top e downloadcursostorrent.com. São plataformas para baixar cursos pagos de graça via torrent. É um contraste, gritante. Exatamente. E aqui a gente vê as duas faces da busca por conhecimento na internet. De um lado, a Futurepedia representa o desejo de estar na vanguarda da tecnologia, usando ferramentas legítimas, tudo certo. Do outro, os sites de cursos via torrent revelam uma demanda gigantesca por educação que esbarra direto nas barreiras de custo. Sem entrar no mérito, sabe, o fenômeno expõe uma tensão muito clara entre a vontade de aprender e os modelos de negócio do conteúdo educacional. E essa ideia de que o custo é uma barreira a ser contornada, isso parece ser o motor por trás de toda uma economia que o guia revela a seguir, nos chamados shops secretos e marketplaces secretos. É aqui que o mapa nos leva para águas bem mais turvas. Sim, aqui a gente sai da biblioteca e entra de fato no mercado paralelo. O que estamos vendo aqui é a digitalização da moamba, do mercado cinza. É o mesmo impulso humano, sabe? De encontrar um atalho, um preço melhor, mas com a escala e a sofisticação de vitrines digitais. Explica melhor essa ideia de mercado cinza digital. O guia fala em fornecedores estrangeiros secretos e confiáveis para comprar e revender contas premium. Ele usa links como crypticslogs.cellpass.io. Como isso funciona na prática e como pode ser confiável? Bom, o mercado cinza, ele opera numa zona legalmente ambígua. Não é ilegal no mesmo nível de roubar dados de cartão de crédito, por exemplo, mas viola os termos de serviço de todas essas plataformas. A confiança, e isso é o mais curioso, ela é construída de forma parecida com a de um e-commerce legítimo, com sistema de reputação, avaliação de vendedor, até suporte ao cliente. É um ecossistema que se autorregula, sabe? Porque a confiança é a moeda mais importante para que ele continue existindo. Então, existe toda uma infraestrutura de comércio por trás disso. E nos marketplaces que o guia cita, como ggmax.com.br, que é brasileiro, ou o russo plat.market, o leque de produtos se expande absurdamente. Não são só contas de streaming ou jogos, são coisas mais abstratas, como seguidores, visualizações, curtidas para redes sociais. E isso é um sintoma direto do que a gente chama de economia da atenção. Se a percepção de popularidade é uma métrica de sucesso, seja para o influenciador, uma marca, então essa métrica vira uma mercadoria. A lógica do mercado se expande. Se você pode comprar um software, por que não poderia comprar 1000 seguidores? Para esses mercados, não tem diferença. É um produto digital como qualquer outro. Mas isso não cria uma bolha de popularidade que é completamente falsa? Quer dizer, o que acontece com o valor do sucesso ou da influência quando a métrica principal pode ser simplesmente comprada num site por alguns reais? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta é que isso desvaloriza a métrica para quem está de fora, mas a torna ainda mais crucial para quem está dentro do jogo.
cria uma espécie de corrida armamentista digital, sabe? Se todo mundo pode comprar engajamento, a pessoa se sente pressionada a comprar também para não ficar para trás. O resultado é um ambiente onde a autenticidade fica cada vez mais difícil de discernir e, paradoxalmente, ainda mais valiosa. Entendi. É uma lógica que se retroalimenta. E falando em lógicas próprias, o guia não tem o menor pudor em mergulhar no que ele mesmo chama de pirataria. A próxima parte do mapa é sobre o que poderíamos chamar de a cultura do acesso irrestrito. E aqui a coisa fica bem explícita. Sim, aqui o guia abandona qualquer ambiguidade. Ele assume uma posição quase ideológica. É o coração de parte dessa subcultura. Totalmente. A seção sites do Torrent lista buscadores como btdig.com e magnetdl.com com a promessa de que se pode baixar simplesmente tudo. A linguagem é de abundância total, sabe? De um banquete sem fim. E na seção de craques para jogos e softwares, o texto de introdução é quase uma justificativa moral. Ele pergunta: você não tem condições de comprar algum jogo ou software? E em seguida oferece os links como o getintopc.com como a solução óbvia. E essa linguagem é a chave para entender a mentalidade. A justificativa é quase sempre enquadrada como uma questão de acesso, de uma espécie de justiça social digital. Não estamos aqui para concordar ou discordar, mas para observar que, dentro dessa ética particular, o preço imposto por uma grande corporação é visto como uma barreira artificial injusta. Contornar essa barreira não é visto como roubo, mas como um ato de democratização do acesso. Mas essa ideologia não ignora completamente o trabalho e o sustento de quem criou aquele software ou aquele filme. Penso nos desenvolvedores de jogos independentes, por exemplo. Do ponto de vista de quem está de fora, sim, com certeza. Mas dentro da lógica dessa cultura, o inimigo percebido raramente é o pequeno criador. É a grande distribuidora, a corporação multinacional. A pirataria é vista como uma forma de protesto, de resistência contra um sistema que eles consideram explorador. É claro que essa lógica tem falhas e acaba prejudicando a todos na cadeia. Mas para entender o fenômeno, a gente precisa entender a narrativa que eles contam para si mesmos. E essa narrativa fica escancarada no link talvez mais emblemático de todos, piracy.vercel.app. O guia descreve como uma coleção dos melhores recursos de pirataria digital para começar uma viagem pirata. A palavra pirataria é usada abertamente, quase como uma bandeira de orgulho. Exato. Isso mostra uma autoconsciência e uma ausência de vergonha. Eles não estão se escondendo. O guia funciona como um mapa de iniciação para essa viagem. Ele organiza, cataloga e torna esse universo acessível para um novo público que talvez não soubesse nem por onde começar. Ele transforma o que era um conhecimento de nicho num roteiro passo a passo. E essa ideia de ir além, de explorar, nos leva à última parte do nosso percurso com esse mapa. São as ferramentas de exploração e descoberta para quem quer navegar para além da superfície da web. Para quem quer deixar de ser um passageiro que recebe o que os algoritmos entregam e se tornar o capitão do próprio navio, buscando ativamente o que interessa. Exatamente. A seção Motores de Busca Secretos promete encontrar coisas que os buscadores comuns não mostram, como arquivos específicos em servidores abertos, softwares, pastas. O guia cita o liquid.wiki e o thedigger.com. A promessa é a de uma busca mais profunda, menos comercial. O que reflete um cansaço crescente com a internet curada e otimizada para publicidade, né? Os buscadores convencionais não são janelas para a internet, são vitrines de loja, mostrando o que eles acham que a gente vai comprar. Ferramentas como essas representam a busca por uma internet mais selvagem, menos filtrada. E a categoria final, sites secretos, é a que melhor representa essa ideia. É um baú de tesouros completamente aleatório. De um lado tem o greaterrome.com, descrito como um dos melhores fóruns de aprendizagem do mundo. Um lugar para debates intelectuais de alto nível. O que é fascinante, porque coloca no mesmo patamar de importância um fórum de discussão racionalista e um site para baixar craques. Para o curador deste mapa, ambos são ferramentas de empoderamento. Conhecimento é conhecimento, não importa a fonte. Exato.
E ao lado desse fórum temos o archive.org, o arquivo da internet, uma biblioteca digital gigantesca. Temos o telemetry.io para achar grupos e canais no Telegram, o que se conecta com uma seção bônus do e-book. E para coroar mistura, um link chamado digdeeper.neocities.org, que o próprio guia rotula sem rodeios como Dark Web. Essa inclusão é muito simbólica. Mesmo que o link seja só um agregador superficial, o fato de o termo Dark Web ser incluído num guia para iniciantes mostra como esses conceitos, que antes eram restritos a círculos muito fechados, estão se infiltrando na cultura digital mais ampla. O mapa não leva só a tesouros, mas também sinaliza a existência de territórios mais complexos, ambíguos e, para muitos, assustadores da rede. Então, no fim dessa jornada, o que esse mapa do tesouro realmente nos mostrou? Para mim, ele revelou um ecossistema digital vibrante e complexo que opera em paralelo à internet que a gente usa todos os dias. Um universo de atalhos, mercados alternativos e comunidades com uma ética muito particular. Perfeito. Mais do que uma simples lista de links, o documento é um artefato cultural. Ele reflete um conjunto de valores muito claro. A primazia do acesso sobre a propriedade, uma desconfiança profunda em relação a qualquer preço oficial e uma crença quase radical na autonomia do usuário para encontrar o que precisa, por qualquer meio que julgar necessário. E o mais curioso é como o autor escolhe encerrar o guia. Depois de apresentar todos esses links para pirataria, mercados paralelos e ferramentas de exploração, a frase final é uma citação de Albert Einstein. Sim, a citação é: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original." É uma jogada retórica brilhante. Ele usa o prestígio de Einstein para enquadrar todo o conhecimento adquirido com o mapa, seja aprendeu a usar uma IA ou a baixar um software ilegalmente, como uma forma de expansão mental. Na visão dele, dominar essas ferramentas é em si uma nova ideia que expande a mente. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Levanta uma questão importante para se refletir. Quando o acesso à informação e a ferramentas, mesmo que por meios considerados ilegítimos, é apresentado como um caminho para a expansão pessoal e o aprendizado, como a nossa percepção sobre o valor do conhecimento é afetada pela ética dos meios que a gente usa para obtê-lo? Basicamente, esse material é um guia que compila links para recursos da internet, que não são nada fáceis de achar, sabe? Funciona como um mapa do tesouro digital mesmo, para acessar conteúdos e ferramentas bem exclusivas. Primeiro, ele te dá acesso a conteúdo pago, de graça. O e-book lista vários sites para baixar cursos brasileiros, cobrindo uma variedade enorme de assuntos. E não é só isso. Ele também fornece links diretos para baixar craques, que são aquelas versões de jogos e softwares pagos que foram modificadas para funcionar sem custo. Segundo, a revelação de ferramentas superpoderosas e até mecanismos de busca secretos. Olha só, é apresentado um link para o Futurepia, que é um catálogo com mais de 2.400 ferramentas de inteligência artificial e ele é atualizado todo dia. O guia também mostra motores de busca secretos, que são especializados em encontrar tipos específicos de arquivos, como softwares de pastas, que as buscas comuns geralmente não mostram. E por último, o e-book expõe a existência de mercados digitais, digamos, clandestinos. Ele revela shops secretas, que são na prática fornecedores estrangeiros onde você pode comprar e revender contas premium de serviços de streaming, VPNs e mais. E também lista marketplaces secretos para comprar produtos digitais, tipo jogos, contas de plataformas e até seguidores para redes sociais. Tudo a preços extremamente baixos. Em suma, o guia funciona como um mapa para os cantos menos visíveis e regulados da internet.